Você já percebeu como, com o passar do tempo, o corpo começa a dar sinais de mudança? A pele perde aquele brilho que parecia eterno, as forças diminuem, e até tarefas simples podem se tornar mais desafiadoras. Envelhecer é um processo natural da vida, mas que traz consigo muitas questões que nem sempre estamos preparados para enfrentar. Por outro lado, o envelhecimento também pode ser uma oportunidade incrível para redescobrir novas formas de cuidar de si mesmo, entender melhor o seu corpo e viver de maneira mais plena e saudável. Muitas das mudanças que ocorrem no corpo podem ser suavizadas ou até prevenidas com escolhas conscientes no dia a dia. Neste vídeo, vamos explorar as 7 principais mudanças que ocorrem no corpo ao longo do envelhecimento e, mais importante, como lidar com cada uma delas de forma prática e acessível. Desde o metabolismo mais lento até as alterações na memória e densidade óssea, você descobrirá que envelhecer não precisa ser algo assustador. Pelo contrário, com as informações certas, pode ser um momento para adotar hábitos que promovam saúde e longevidade. Pronto para começar essa jornada e descobrir como cuidar do seu corpo em todas as fases da vida? Então vamos lá! 1. O metabolismo fica mais lento. Uma das mudanças mais notáveis à medida que envelhecemos é o metabolismo. Você já reparou que, com o passar dos anos, fica mais fácil ganhar peso e mais difícil perdê-lo? Isso ocorre porque o metabolismo, o processo pelo qual o corpo converte os alimentos em energia, desacelera com o tempo. Mas por que isso acontece? Com o envelhecimento, o corpo tende a perder massa muscular, substituindo-a por gordura. O tecido muscular consome mais energia do que o tecido adiposo, o que significa que, mesmo em repouso, um corpo com menos músculos gasta menos calorias. Além disso, alterações hormonais, como a redução de hormônios como o estrogênio e a testosterona, também contribuem para essa desaceleração. Por exemplo, estudos mostram que, a partir dos 30 anos, perdemos cerca de 3 a 8% de nossa massa muscular a cada década. Isso afeta diretamente o ritmo metabólico e, consequentemente, a facilidade com que acumulamos peso. Mas a boa notícia é que existem maneiras de combater esse processo. Praticar exercícios que estimulem a musculatura, como a musculação ou o pilates, pode ajudar a preservar ou até aumentar a massa muscular. Além disso, manter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas magras, pode fornecer ao corpo os nutrientes necessários para sustentar os músculos. Lembre-se de que cada pequena mudança nos hábitos diários pode ter um impacto significativo. Trocar o elevador pelas escadas, adicionar uma caminhada à sua rotina e priorizar refeições nutritivas são passos simples, mas eficazes. 2. Alterações na pele e perda de elasticidade. Com o passar dos anos, a pele começa a mostrar sinais visíveis de envelhecimento. Rugas, linhas de expressão e flacidez se tornam mais evidentes, e a textura da pele pode mudar, tornando-se mais fina e menos elástica. Mas por que isso acontece? A principal razão está na diminuição da produção de colágeno e elastina, proteínas responsáveis por manter a firmeza e a elasticidade da pele. Estudos indicam que, a partir dos 20 anos, perdemos cerca de 1% de colágeno por ano, e esse processo acelera significativamente após os 40 anos. Além disso, a capacidade da pele de reter água diminui, tornando-a mais seca e propensa a danos. Outro fator que contribui para o envelhecimento da pele é a exposição prolongada ao sol sem proteção adequada. Os raios UV quebram as fibras de colágeno e elastina, acelerando o surgimento de rugas e manchas. Há também o impacto de outros hábitos, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a má alimentação, que podem agravar esses efeitos. Porém, é possível minimizar essas mudanças com cuidados consistentes. Usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, é uma das melhores formas de proteger a pele contra o envelhecimento precoce. Além disso, investir em uma rotina de cuidados que inclui hidratação, limpeza e produtos ricos em antioxidantes, como vitamina C e ácido hialurônico, pode fazer uma grande diferença. Uma alimentação rica em frutas, legumes, nozes e sementes também ajuda, pois esses alimentos fornecem nutrientes que contribuem para a saúde da pele. E, claro, beber bastante água é essencial para manter a hidratação de dentro para fora. Agora que entendemos como a pele é afetada pelo tempo, vamos explorar um outro aspecto importante do envelhecimento: a saúde óssea e a perda de densidade. Afinal, o que podemos fazer para manter nossos ossos fortes e saudáveis à medida que envelhecemos? 3. A perda de densidade óssea e o risco de fraturas. À medida que envelhecemos, nossos ossos passam por mudanças que podem deixá-los mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Essa perda de densidade óssea, conhecida como osteopenia ou osteoporose em estágios mais avançados, é um problema comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Mas por que isso ocorre e como podemos evitar? Com o tempo,
o corpo reduz sua capacidade de formar nova massa óssea. Após os 30 anos, a produção de osso diminui gradualmente e, em mulheres, essa perda é acelerada durante e após a menopausa devido à queda nos níveis de estrogênio, um hormônio crucial para a saúde óssea. Além disso, fatores como o sedentarismo, dieta pobre em cálcio e vitamina D, e o consumo excessivo de álcool ou cafeína podem agravar o problema. Para ilustrar a gravidade, estudos mostram que 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens acima de 50 anos sofrerão fraturas relacionadas à osteoporose. Esse é um dado alarmante, mas também um lembrete da importância de cuidar dos ossos desde cedo. Então, como fortalecer os ossos e reduzir esses riscos? Em primeiro lugar, garantir a ingestão adequada de cálcio é essencial. Alimentos como leite, queijo, iogurte, couve e amêndoas são ricos nesse mineral. A vitamina D também é fundamental, pois ajuda o corpo a absorver o cálcio, e a exposição moderada ao sol é uma ótima forma de obtê-la. Além disso, atividades físicas de impacto, como caminhadas, dança ou exercícios com pesos, são altamente recomendadas para fortalecer os ossos e prevenir a perda de massa óssea. E, para quem já está em estágios avançados de osteoporose, tratamentos médicos específicos podem ajudar a controlar a condição. 4. Mudanças na memória e na função cognitiva. O envelhecimento traz mudanças naturais no funcionamento do cérebro. Muitos notam que, com o tempo, se torna mais difícil lembrar de pequenos detalhes, como onde deixaram as chaves ou o nome de alguém que acabaram de conhecer. Essas mudanças são normais, mas é importante compreender o que está acontecendo para agir preventivamente e manter a mente saudável. À medida que envelhecemos, o cérebro passa por alterações físicas e químicas. A produção de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, diminui, e áreas do cérebro associadas à memória, como o hipocampo, podem encolher. Além disso, o fluxo sanguíneo cerebral reduz, afetando a velocidade de processamento e a capacidade de aprender coisas novas. Embora essas mudanças sejam naturais, fatores como estresse, sono insuficiente, má alimentação e sedentarismo podem amplificá-las. Por outro lado, o envelhecimento cerebral não significa necessariamente perda de capacidade. A neuroplasticidade, a habilidade do cérebro de criar novas conexões, permanece ativa ao longo da vida, permitindo que aprendamos e adaptemos habilidades mesmo em idade avançada. Um exemplo disso são os idosos que começam a aprender um novo idioma ou a tocar um instrumento e mostram grande progresso. Então, o que podemos fazer para preservar a memória e a cognição? Estimular o cérebro regularmente é fundamental. Atividades como leitura, quebra-cabeças, jogos de lógica e aprendizado de novas habilidades ajudam a manter o cérebro ativo. Além disso, exercícios físicos regulares, especialmente aqueles que aumentam o ritmo cardíaco, promovem um melhor fluxo sanguíneo para o cérebro. A alimentação também desempenha um papel importante. Dietas ricas em ômega 3, encontrada em peixes como salmão e sardinha, antioxidantes presentes em frutas vermelhas e nozes, e alimentos integrais contribuem para a saúde cerebral. Por fim, manter uma rotina de sono saudável é indispensável, pois é durante o sono que o cérebro consolida memórias e elimina toxinas. Com os cuidados certos, é possível manter a saúde óssea e continuar ativo e independente por muito mais tempo. 5. Perda de força muscular e mobilidade. A força muscular e a mobilidade são fatores essenciais para manter a independência e a qualidade de vida à medida que envelhecemos. No entanto, é comum que o envelhecimento venha acompanhado de uma condição chamada sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular. Mas o que causa essa perda e como podemos combatê-la? A sarcopenia está associada a mudanças hormonais, como a redução de testosterona e do hormônio do crescimento, além de fatores como sedentarismo, dieta inadequada e condições de saúde subjacentes. Estudos indicam que, após os 30 anos, podemos perder de 3% a 5% de nossa massa muscular a cada década, um número que pode ser ainda maior após os 60 anos. Essa perda afeta não apenas a força, mas também o equilíbrio e a capacidade de realizar tarefas diárias, como subir escadas ou carregar compras. Além disso, a mobilidade também pode ser prejudicada pela rigidez das articulações, que é comum com o passar dos anos. Condições como artrite e desgaste natural das cartilagens podem causar dor e reduzir a amplitude de movimento, dificultando atividades simples. Mas há boas notícias: a perda muscular e a limitação de mobilidade podem ser desaceleradas e até revertidas, com algumas práticas simples. Exercícios de resistência, como levantamento de pesos ou o uso de faixas elásticas, são altamente eficazes para estimular a manutenção e o ganho de massa muscular. Atividades como yoga e pilates podem melhorar a flexibilidade, fortalecer as articulações e reduzir dores. Além disso, a alimentação é um pilar fundamental.
Consumir proteínas de alta qualidade, como carnes magras, ovos, feijões e laticínios, é essencial para reparação e construção muscular. A combinação de proteínas com carboidratos saudáveis também fornece a energia necessária para manter um estilo de vida ativo. Combinando esses hábitos, é possível preservar a força e a mobilidade, garantindo mais vitalidade e autonomia ao longo dos anos. Na próxima sessão, abordaremos um tema sensível, mas igualmente importante: como o envelhecimento afeta o metabolismo e o peso. Vamos descobrir como manter um equilíbrio saudável ao longo do tempo. 6. Mudanças no metabolismo e controle do peso. Com o envelhecimento, muitos notam que manter o peso ideal se torna mais desafiador. Essa dificuldade tem muito a ver com as mudanças no metabolismo, o conjunto de processos que converte os alimentos em energia. Mas por que isso acontece? E como podemos enfrentar esse desafio de forma prática e saudável? À medida que envelhecemos, o metabolismo basal, a quantidade de calorias que o corpo queima em repouso, tende a desacelerar. Isso ocorre principalmente devido à redução da massa muscular, que é mais metabolicamente ativa que a gordura. Como resultado, o corpo consome menos calorias para manter suas funções básicas, o que aumenta o risco de ganho de peso, mesmo que os hábitos alimentares permaneçam os mesmos. Além disso, mudanças hormonais, como a queda nos níveis de estrogênio em mulheres e testosterona em homens, podem contribuir para o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Outro fator é o declínio na atividade física, que muitas vezes acompanha o envelhecimento devido a limitações físicas ou mudanças no estilo de vida. Mas há maneiras eficazes de lidar com essas mudanças. Em primeiro lugar, ajustar a dieta é essencial. Focar em alimentos ricos em nutrientes, como frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais, pode ajudar a manter o equilíbrio energético sem comprometer a saúde. Reduzir o consumo de alimentos processados e açúcares refinados também é uma estratégia importante. A atividade física desempenha um papel crucial. Exercícios aeróbicos, como caminhada, natação ou dança, ajudam a queimar calorias, enquanto o treinamento de resistência preserva a massa muscular, contribuindo para um metabolismo mais eficiente. Além disso, pequenas mudanças no dia a dia, como usar escadas em vez de elevadores ou caminhar mais, podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Por fim, hidratação adequada e sono de qualidade são aliados muitas vezes subestimados no controle do peso. O sono, em particular, regula hormônios que influenciam o apetite, como a leptina e a grelina. Com essas medidas, é possível não apenas manter um peso saudável, mas também aumentar a energia e o bem-estar geral. Saúde mental e emocional ao envelhecer. Envelhecer é muito mais do que uma série de mudanças físicas. É também uma transformação no âmbito emocional e psicológico. À medida que passamos pelas diversas fases da vida, enfrentamos desafios que podem impactar nossa saúde mental, desde a perda de entes queridos até a adaptação às mudanças no estilo de vida. Mas como podemos cuidar da mente e das emoções enquanto envelhecemos? Um dos aspectos mais comuns é o sentimento de solidão. Para muitas pessoas, o envelhecimento pode trazer um afastamento social, seja por mudanças na dinâmica familiar, aposentadoria ou até mesmo pela perda de amigos próximos. A solidão prolongada pode levar a quadros de depressão e ansiedade, que são frequentemente subdiagnosticados em populações mais velhas. Outro ponto importante é o impacto da perda de memória e das mudanças cognitivas. Enquanto o esquecimento leve é parte normal do envelhecimento, condições como Alzheimer e outras demências podem representar um grande desafio para muitos. Isso pode gerar medo e insegurança tanto para a pessoa que está passando por essas mudanças quanto para seus familiares. Mas existem muitas formas de promover a saúde mental durante o envelhecimento. Manter-se socialmente ativo é uma das mais eficazes. Participar de grupos de convivência, clubes ou até mesmo dedicar-se a trabalhos voluntários pode ajudar a construir conexões significativas e combater o isolamento. O autocuidado também desempenha um papel essencial. Práticas como meditação, mindfulness e atividades que estimulem o cérebro, como leitura, palavras cruzadas ou aprender algo novo, são grandes aliados para manter a mente ativa e saudável. Além disso, buscar ajuda profissional, como psicólogos ou terapeutas, pode oferecer ferramentas valiosas para lidar com as mudanças emocionais que acompanham essa fase da vida. Envelhecer com saúde mental não significa evitar todos os desafios, mas sim encontrar formas de enfrentá-los com resiliência e propósito. 9. Aceitação e envelhecimento com propósito. Envelhecer é um processo natural e inevitável, mas a forma como lidamos com essa jornada pode fazer toda a diferença. Em vez de encarar o envelhecimento como algo negativo, podemos transformá-lo em uma oportunidade para cultivar um propósito renovado, desfrutar da sabedoria acumulada e abraçar uma nova fase da vida com gratidão e entusiasmo.
Aceitar as mudanças que o tempo traz não significa desistir, mas sim adaptar-se e encontrar novas formas de viver plenamente. Muitas vezes, é nessa fase da vida que as pessoas descobrem hobbies que sempre tiveram vontade de experimentar, se dedicam ao aprendizado de novas habilidades ou até mesmo encontram alegria em atividades simples, como jardinagem, caminhadas ao ar livre ou momentos em família. A busca por propósito é outro aspecto fundamental. Envelhecer nos dá a chance de reavaliar nossas prioridades e focar no que realmente importa. Seja através do envolvimento em causas sociais, mentoria para gerações mais jovens ou simplesmente dedicando tempo para criar memórias significativas, cada pessoa pode encontrar um caminho que traga sentido à sua vida. Além disso, é importante lembrar que o envelhecimento não é o fim da jornada, mas sim uma parte contínua dela. Estudos mostram que pessoas que mantêm uma mentalidade positiva em relação à idade vivem mais e com maior qualidade de vida. Isso inclui aceitar as limitações do corpo, mas também celebrar os ganhos, como maior autoconfiança, sabedoria emocional e a liberdade de ser autêntico. Por fim, envelhecer com propósito também significa cuidar de si mesmo. Isso inclui adotar hábitos saudáveis, manter conexões sociais e procurar sempre estar em sintonia com o que traz alegria e realização. Envelhecer pode, sim, ser uma fase rica em experiências e aprendizados, desde que a vivamos com plenitude e coragem. Encerramos aqui nossa jornada pelos impactos do envelhecimento no corpo e na mente. Que essa reflexão inspire você a encarar essa fase como uma oportunidade de crescimento e celebração da vida. Afinal, o envelhecimento é um privilégio, e cada etapa traz consigo novos horizontes para explorar.